Olá, aqui é o Adriano Pataro, seja bem-vindo a mais uma aula. Nessa aula vamos criar fórmulas para a troca de rodadas. Dando continuidade aqui à nossa tabela, na última aula fizemos fórmulas aqui para as informações, que aí traz aqui o dia da semana, a data, o estádio e a hora. E aqui pontos do mandante, pontos do visitante, por enquanto ainda está vazio, porque a gente não colocou os resultados. Para trazer aqui os resultados, que vai ser uma fórmula, a gente vai precisar primeiro configurar uma área aqui na tabela, porque os resultados vão ser inseridos aqui. Então, quando eu colocar o resultado aqui, a gente vai fazer uma fórmula aqui em jogos para puxar esse resultado. Só que aí a gente precisa organizar isso aqui primeiro. Tem algumas fórmulas para fazer e definição de nomes aqui também. Então, vamos começar com essas fórmulas que vão trazer as informações. Então, por exemplo, aqui é uma primeira rodada. Vai entrar os 10 jogos aqui. Aí vai ter a segunda rodada aqui do lado, depois a terceira, a quarta, até a gente fazer as 38. Primeiro vamos fazer essas fórmulas e depois a gente vai fazer uma macro aqui, que é uma troca de rodadas. Porque aí a troca de rodadas acontece assim. Ele oculta uma coluna, no caso aqui mais de uma coluna, que caracteriza essa rodada, e reexibe a outra. E aí vai fazendo assim, ocultando e reexibindo, a gente exibe as informações aqui no mesmo lugar. Então, para ficar organizado aqui, eu vou trazer as informações dos jogos. Vai aparecer aqui vai aparecer o time mandante, aqui o time visitante. Eu vou colocar aqui, exibir linhas de grade. Depois a gente oculta novamente, só para ver essa divisão aqui. Então, aqui as informações, já tem uma formatação aqui, que está mesclado. Aqui vai entrar o time mandante, esse espaço aqui é para o escudo. Aqui o placar, o escudo do visitante, aqui o time visitante. Vamos começar com essas fórmulas aqui. Então, vou começar usando a função índice. Coloquei aqui igual índice, abrir e fechei parênteses. Se eu clicar nesse inserir função, no caso da função índice, ele exibe uma caixa aqui perguntando qual função índice eu quero, porque existem dois tipos. Vamos deixar essa primeira aqui selecionada e clicar em OK. Isso aqui é uma caixa de argumentos da função. Anteriormente eu tinha feito as funções digitando. Você pode usar essa caixa aqui também. Vou entrar em mais detalhes mais para frente também, quando tiver mais cálculos. Mas aqui é o seguinte, eu tenho 3 argumentos. Matriz, número da linha e número da coluna. Matriz, eu vou colocar o nome da tabela que a gente está usando lá no Jogos, que é o TB Jogos. Já apareceu aqui. Eu vou colocar uma numeração aqui e vou explicar que numeração é essa. Eu vou colocar como número de linha 1 e como número de coluna 18. Ou não, OK. Você vê que apareceu aqui, certinho. Primeira linha aqui, que é o do jogo do Palmeiras e Cuiabá. Mas o que é essa linha 1, coluna 18? Linha 1 é a primeira linha da tabela. Então é importante saber isso aqui, porque a gente tem uma tabela aqui. Essa aqui é a 6ª linha do Excel, mas ela é a primeira linha da tabela. Então, estou fazendo referência à primeira linha dessa tabela, que é TB Jogos. Eu coloquei como coluna 18. Se eu selecionar aqui, você vai ver que eu tenho 20 colunas aqui na tabela. E informações é a 18ª coluna. Foi o que eu coloquei aqui. Então, eu tenho lá, dentro de uma tabela, fiz a referência. Linha 1, coluna 18. Trouxe a informação. Beleza. Coluna 18, ok, vai ser sempre 18 para as informações. A gente não vai, a princípio, não faltou nada aqui, está organizado, não vai precisar inserir colunas aqui. Só que a linha, ela não pode ser uma linha digitada assim, para ficar fixo. Por quê? Na primeira rodada, eu tenho esse primeiro jogo sendo a primeira linha da tabela. Beleza. Só que na segunda rodada, ela tem que ser essa linha aqui. E aí na terceira rodada tem que ser essa daqui. Então, é uma coisa dinâmica, não pode ser digitado. Como é que eu vou fazer, então? Eu vou fazer uma função que vai identificar a posição de um número aqui. Então, eu tenho aqui esse número 1, que caracteriza a primeira rodada. Eu vou procurar esse número 1 dentro desse intervalo, que aí a função vai me trazer a posição da informação. Eu não vou digitar. Que função é essa? É a função corresp. Vamos lá na tabela. Como que eu faço para editar isso aqui? Só clicar no inserir função novamente. Vai abrir aquela caixa de selecionar argumentos. Vou clicar em OK. Esse número 1 eu vou apagar, porque eu vou substituir por uma função, que é a função corresp.
que ele traz a posição de uma informação. Corresp, abre e fecha parênteses, e eu vou clicar aqui na barra de fórmulas. Na barra de fórmulas eu consigo alternar entre as funções. Função Corresp, função índice. Só clicar aqui no nome que ela vai aparecer aqui embaixo. Qual o valor que eu vou procurar? É o número 1. Aí também não vou digitar, né? Tem que ser uma coisa dinâmica, porque ele depois tem que procurar o 2, o 3, o 4 e o 5 para cada rodada. Então eu vou clicar nessa célula aqui, que tem o número 1. Qual a matriz que eu vou procurar? Lembra que a gente tem uma tabela, que é o TB Jogos, e tem as colunas que tem os nomes. Então, se eu fizer isso aqui, TB Jogos, eu estou pegando a tabela inteira. Está aqui, 1 que é a rodada, a fase, o turno, a data. Só que eu não quero a tabela inteira, eu quero só a coluna de rodada. Então, eu abro colchetes e coloco assim, RD. O que é o RD? É a coluna rodada, que eu já mostrei anteriormente, que a gente tem aqueles nomes lá que caracterizam o nome da coluna. E o tipo de correspondência aqui é 0, porque é um valor exato, não é aproximado. Se você tem conhecimento aí da função PROC-V, é o mesmo conceito lá, que você usa o 0 para exato e 1 para aproximado. Corresp é a mesma coisa. Mesma informação que eu trouxe agora usando o Corresp. Vou clicar em OK. Só que tem mais alguns detalhes. Eu vou aproveitar essa fórmula aqui para baixo. Então, quero fixar esse número 1 aqui, que é a célula AA5. Como é que eu faço para fixar isso aqui, para quando eu copiar para baixo ele não mudar? A gente usa o cifrão. E aí, nesse caso, o cifrão só antes da linha 5. Porque quando eu passar para o lado aqui, eu quero que ele mude para a rodada 2, depois 3, 4, 5. Então, eu coloco o cifrão aqui. Nesse caso, o cifrão é fixar só a linha 5, não a coluna AA. Enter. Mais um detalhe. Quando eu estiver aqui embaixo, ele vai ter que fazer o seguinte. O Corresp ele trouxe a posição. Deixa eu entrar aqui novamente para você ver. O resultado é 1, porque é a primeira linha. Ele procurou o número 1, está aqui, nessa coluna, beleza. Só que quando eu estiver no próximo jogo, ele tem que vir para essa segunda linha aqui. Não pode se manter na primeira, senão vai ficar sempre a mesma informação, sempre o mesmo confronto de Palmeiras e Cuiabá. Ele tem que vir para cá. Como que eu faço ele ir para uma próxima linha? É só somar 1. Depois vai somar 2, depois 3, 4 e 5. A gente vai ter essa soma aí, buscando as linhas para fazer a rodada completa, que são os 10 jogos. Para facilitar, o que eu vou fazer? Aqui, depois do Corresp, esse aqui não precisa somar nada. Ele já pega a primeira linha. Só que eu vou fazer assim. Depois aqui do parênteses do Corresp, eu vou colocar mais 0. O mais 0 aqui não vai influenciar em nada. Está somando 0. Só que depois eu posso substituir esse mais 0 por mais 1. Por mais 2, por mais 3, e fica fácil, não precisa editar um por um. Nossa fórmula está completa. Agora, o mandante. O mandante, eu vou aproveitar a fórmula e vou usar como coluna 7. Depois o visitante como coluna 17. Então, voltamos em tabela, venho aqui na fórmula, seleciono aqui em cima na barra de fórmulas, Ctrl C, e aí eu não quero editar isso aqui, então pressiono a tecla ESC, venho aqui, Ctrl V e altero só aqui, o 18 ele vai para 7, porque eu quero o time mandante. E aqui, Ctrl V, o 18 vai para 17, para a gente pegar o time visitante. Beleza, Palmeiras e Cuiabá é o primeiro confronto. Vou pegar essas 3 fórmulas aqui, Ctrl C, e vou colar em todos para baixo. Ctrl V aqui direto para colar. E aí, qual é a diferença aqui? A diferença é que nesse segundo jogo aqui, ele precisa pegar a segunda linha, que ele está pegando a primeira, que ele precisa pegar a segunda. Então, eu vou selecionar. E aí, o que eu tinha falado sobre o mais 0, se eu não coloco mais 0, eu poderia alterar aqui para mais 1, só que eu tenho que fazer isso aqui, 3 vezes, mais 1, mais 1, mais 1. Depois, mais 2, mais 2, mais 2. Aqui a gente pode substituir direto. Vem aqui na página inicial, localizar e selecionar, substituir. Eu vou substituir o quê? O mais 0 por mais 1. Substituir tudo. Ele vai dar uma mensagem de confirmação, ok? E aí agora eu substituí e peguei o segundo jogo,
Vai fazer isso aqui para completar os 10 jogos, ó. Sempre somando 1. Nesse caso agora é mais 2, que é a próxima linha. O mais 0 vai ficar sempre, porque eu copiei com o mais 0, a gente só muda o de baixo. Substitui tudo. Aí vamos fazendo assim para os outros. Ó. Mais 3. Depois mais 4. Mais 5. Mais 6. Mais 7. Mais 8. Mais 9. Com isso a gente tem os 10 jogos aqui da primeira rodada. Pode fechar a caixinha aqui do localizar e substituir. Agora, como é que eu faço isso para as outras rodadas? Fazer também de forma dinâmica aqui para não precisar fazer um por um. Aqui, quando eu disponibilizei o arquivo para download, eu deixei essa célula aqui com esse número 1 digitado, que é da primeira rodada. Aqui do lado, a gente vai pegar essa célula aqui e vai somar 1 para ele ir para a segunda rodada. E aí a gente consegue aproveitar as fórmulas, depois é só copiar e colar. Com um detalhezinho antes, eu quero que fique aparecendo primeira rodada, com o número 1 e o texto de rodada. Só que eu não vou digitar aqui, porque se eu digitar vai virar um texto e eu não vou conseguir somar depois. A gente vai fazer isso aqui com uma formatação personalizada. Então, ó, seleciona aqui a célula A5, que é onde tem o número 1. Página inicial, clica aqui ó, nesse ícone do grupo número, que ele vai abrir a caixa de diálogo de formatação de número. Eu vou aqui, ó, personalizado. Ele está com geral aqui, eu vou colocar o 0. O 0 vai representar o número que eu digitei. E aí eu vou abrir aspas e colocar aqui, ó, eu já usei aquele atalho de Alt 167 para aparecer aquele símbolo de ordenação. Agora é o outro. Aquele é uma bolinha, esse eu quero que pareça a letra A, que é de primeira, segunda, terceira. Então é o Alt 166. Aparece lá. Então vai ser isso aqui, espaço, rodada. Fecho aspas. E aí vai aparecer assim, ó. Mandou um OK. E aí é um texto aqui com um número, só que esse texto foi inserido na formatação. E qualquer referência que eu faça a essa célula, ele continua sendo o número 1. Então do lado eu vou fazer assim, ó, igual essa célula mais 1. Que aí eu vou para a segunda rodada. Vou copiar essa formatação aqui, ó. Usando a ferramenta pincel, não clique aqui, clico aqui. Copiei lá, ó, ficou segunda rodada. E agora é o seguinte, ó, lembra que eu fixei o número 5, que eu queria fixar essa linha 5, mas não fixei a coluna A, porque eu quero copiar para cá e ele faça referência agora a essa coluna aqui. Então eu vou simplesmente selecionar tudo aqui, ó. Então Ctrl C, clicar aqui do lado, Ctrl V. Ele já mudou tudo, ó, porque agora a referência é para essa célula aqui, de todas as células, ó. Eu já fui para a segunda rodada. Vamos conferir aqui para ver se está certo. Ó, o primeiro jogo da segunda rodada é Fluminense e Atlético Paranaense. A segunda rodada, aqui, ó, Fluminense e Atlético Paranaense. O último, Bahia e Botafogo. Bahia e Botafogo. E agora? Agora é só copiar e colar. Deixa eu tirar aqui. Faltou a borda aqui de baixo, ó. Vamos colocar essa borda aqui, porque na hora de copiar, ele ia copiar com a borda para ficar certinho. Mais bordas, aqui, ó, aqui e aqui também. Mais bordas, aqui. Ó, vou selecionar, aí eu já posso selecionar inclusive esse cabeçalho aqui, porque aí ele já vai repetir a fórmula também, para a terceira rodada. Seleciono aqui. Ctrl C, Ctrl V. Já pegou tudo aqui. Agora, já copiei uma vez, pode colar direto. Ó. Vai colar até chegar na rodada 38. Só colar. Ó. Eu vou adiantar o vídeo aqui, mas é simplesmente colar até chegar em 38. Vou colar mais um aqui. Vê que ele está somando aqui a rodada e está pegando as informações. Vou adiantar o vídeo aqui. Está aí, ó, feito até a 38ª rodada.
Vamos deixar assim por enquanto, porque depois a gente vai ocultar todas essas colunas. Mas ainda tem mais um passo aqui, que é a definição de nomes para esses intervalos, para depois criar a fórmula lá para buscar o resultado. Mas vamos deixar assim, vamos salvar para continuar na próxima aula. Um grande abraço e até a próxima aula.